E aí, pessoal? Prazerzão estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu aqui, César Oliveira, falando sobre o mercado editorial, tá? E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre precificação. Quanto custa o meu trabalho? E quanto custa o trabalho de um designer editorial? Fazer uma capa de livro tecnicamente envolve uma série de conceitos, uma série de percepções, uma sensibilidade, além da parte criativa, além da parte operacional e técnica. Eu preciso deixar claro aqui, tá cheio de cara com uma instrução a respeito de Photoshop ou InDesign que faz capa de livro. é, Tem muito amador fazendo trabalho interessante e tem muito profissional fazendo trabalho ruim, tá? Então, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que fazer capa de livro não é só uma ciência exata e também não é só um trabalho de criatividade, é uma junção de muita coisa, tá? Existem capas que são ilustradas, existem capas que são fotográficas, existem capas que são tipográficas, existem capas que são fusões, existem capas que levam objetos 3D, produzidos e modelados em ambiente 3D. Então existe de fato, muita variação a respeito do que é uma capa de livro. E eu vou dizer para vocês o seguinte: todo designer com formação em designer vai conhecer a tabela do designer gráfico, né? Da ADGraph, por exemplo, ou de qualquer outra instituição que tente normalizar a prática do design gráfico, né? Do, do desenho industrial para comunicação visual, o design gráfico, né? Essas tabelas existem há décadas já, né? Pelo menos umas três. E eu já usei várias delas e eu vou te dizer, não dá para praticar isso no mercado comum. Você consegue praticar as tabelas da ADGraph ou de qualquer outra instituição, você consegue praticar isso quando você está dentro de uma grande agência de comunicação, quando você trabalha para empresas grandes como Coca-Cola e Claro e Vivo e qualquer outra coisa, você consegue inclusive superar aqueles valores, né? Você vai ter aí para uma capa de livro valores assim que chegam a 20 mil reais, tá? Então são coisas assim que de fato elas não são praticáveis no público comum. Público comum eu digo assim, quais são as editoras de médio e pequeno porte, tá? De investimento e também as parcerias com autores independentes ou editoras que façam publicação de autores independentes. Eu gosto muito de atender esse público. Eu gosto muito de atender o público de editoras de médio e pequeno porte, né? Eu atendo algumas editoras de porte maior, sim, mas a maioria das editoras que eu atendo são editoras que fazem publicação de até 3 ou 4 livros por mês, né? Algumas editoras de pequeno porte que fazem lançamentos bimestrais, outras semestrais, mas são lançamentos em que eles investem muito mais, tá? Então eu vou dizer para você o seguinte, que quando a gente vai falar de precificação, a gente precisa entender do nível de entrega que a gente tem, tá? Se o meu nível de entrega ele for razoável, eu posso precificar de modo razoável, mas se o meu nível de entrega ele for menor, ele for um nível iniciante, eu preciso entender que o meu valor ele tem que entender, porque se eu faço, a exemplo, uma capa a 1.000 reais, mas tem um outro profissional muito melhor que eu entregando a capa a 1.000 reais, eu não vou conseguir fatia de mercado. Eu posso conseguir dois, três clientes, mas quando eu encontrar alguém que vai comparar a minha entrega com a entrega de outro profissional com o mesmo valor, ele vai migrar para esse outro profissional, tá? Então eu preciso ter muito cuidado ao precificar o meu trabalho. Uma outra questão que é uma tentação que muitos designers recém-formados e também o pessoal mais amador costuma fazer é de você precificar para baixo demais, né? Qual é a questão? Então, eu vou precificar a minha capa de livro a 100 reais, por exemplo, tá? Então, 100 reais é um preço barato? Deixa eu só te falar uma coisa. Aqui onde eu moro, a gente tem pizzas a partir de 30 reais
E essas pizzas vão até R$ 200, dependendo da pizzaria que você vá, tá? Então não é difícil aqui em casa eu pegar com os meus filhos que vêm pra cá, o namorado, a gente pegar duas pizzas e com uma Coca-Cola e esse valor ficar por volta de R$ 120. Isso não é difícil de acontecer. Isso é muito fácil de acontecer. Aqui onde eu moro, interior de São Paulo. É muito fácil. Então você vai entregar um trabalho de criação que vai estampar um livro por anos, que vai ter um alcance X ou YZ no preço de uma pizza e uma Coca-Cola, tá? E outra coisa, deixa eu te falar um negócio. A editora ou autor que te contratar por R$ 100, ele nunca vai te pagar 500. Porque você é o cara dos R$ 100. E esse autor nunca vai te pagar R$ 1.000 uma capa, porque você é o cara dos R$ 100. Então, quando você precifica para baixo demais, você estabelece o seu teto, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que daqui a 2 anos você vai conseguir cobrar R$ 150 uma capa. Não vão te pagar mais do que isso. O seu trabalho pode ser primoroso, pode ser excelente. E o dia que você entregar um trabalho de fato profissional, que valha muito mais, e você falar assim, olha, meu preço é 500, aquele profissional que trabalha com você, o escritor que trabalha com você, ou a editora que trabalha com você, vai procurar um outro profissional para pagar 500. Ele não vai pagar 500 para quem ele já pagou 100. Então, não precifique para baixo demais, tá? Outra coisa, não precifique para cima demais, porque você não vai conseguir exercer o valor das tabelas de precificação, né, de regularização do mercado do design. Você não vai conseguir, a menos que você esteja inserido dentro de um contexto muito específico que valorize muito isso, os contextos de agências, de super agências, por exemplo, que aí você consegue superar, como eu já falei, tá? Então, não coloque um valor de, mas César, se eu trabalhar menos e ganhar mais, isso tá ok, essa é a realidade de pouca gente, tá? Eu tenho meu estúdio aqui em casa, né? Eu abandonei o estúdio no prédio porque meus filhos queriam ficar muito comigo. Aqui eu trabalho 14 horas por dia, fácil. Então, vive-se dignamente? Claro, claro que vivo dignamente, né? Consigo ter uma vida bastante interessante, mas trabalha muito. Então, não acho que essa vida de que você vai trabalhar pouco e ganhar dinheiro, que isso é comum. Isso não é comum. A regra é você ganhar de modo justo aquilo que você entrega. Então, o que eu realmente preciso te falar é o seguinte: na hora de precificar, não precifique para baixo, não precifique para cima. Seja equilibrado. Tem uma fórmula. A fórmula é o seguinte: quanto é que você quer ganhar por mês? Tá? Eu quero ganhar, vou dar um exemplo, tá? Eu quero ganhar R$ 4.000 por mês, tá bom? Tá bom. Quantas horas você quer trabalhar por dia? Tá? Então eu quero trabalhar 20 dias, 22 dias por mês, considerando segunda a sexta, por exemplo. Eu quero trabalhar 8 horas por dia. Então, esses R$ 4.000 eles são divididos pela multiplicação das horas por dia vezes 22, tá? Então, se eu quero trabalhar 8 horas por dia multiplicando por 22, tá? Eu quero trabalhar aí cerca de 180 horas por mês, mais ou menos, tá? A carga horária da CLT geralmente fica por volta de 220 horas, tá? Então, a gente vai trabalhar aí 180 horas por mês, é isso? Ok. Então você pega esses R$ 4.000 e você divide por 180. Eu vou até fazer essa conta aqui, tá? Então, para quem quer ganhar R$ 4.000 por mês, tá? Vai dividir por 180 horas. A sua hora custa R$ 22,22, ok? Então você estabelece que você vai gastar pelo menos quantas horas? Aí como é que a gente calcula as horas? O César, às vezes a execução da capa não demora tanto. Trabalho aí de 5 horas, 6 horas e tal. Não, não. Você tem que gastar, você tem que calcular o tempo que você vai gastar em pesquisa, em contato, em contrato, em reunião, em briefing, em brainstorming, em alterações,
O tempo que você vai gastar é muito maior do que o tempo que você vai dedicar à operação do software, do programa ou finalização. Depois você tem que calcular o tempo que você vai gastar com finalização de arquivo, tá? Entrega, acompanhamento de arquivo em gráfica, se for o caso de fazê-lo, tá legal? Então, muitas vezes a precificação ela vai ser muito maior do que o tempo, do que só o cálculo do tempo que você vai executar o projeto, tá? Então, você imagina então que, poxa, meu, entre contato, reunião, uma call, né, uma videoconferência com o autor ou editor para me explicar o projeto, né, a maturação do briefing, a pesquisa, poxa, aí eu já calculei umas 5 horas, ok? Beleza, tá? Não, mas vou gastar mais umas 10 horas para desenvolver o projeto todo, um projeto gráfico. Apresentar, poxa, a volta disso vai estar ali por alterações, uma refação de uma parte e tal. Poxa vida, eu calculo então que no todo eu vou gastar aí dentro desse mês mais ou menos umas 40 horas. Então eu vou pegar esse valor R$ 22,20 e eu vou multiplicar ele por 40 horas. Opa, então essa capa já está saindo no valor de 800 e praticamente R$ 890. Então é assim que a gente precifica. Então a fórmula é quanto você quer ganhar por mês, tá ok? Divide quantas horas você vai trabalhar no mês, tá? E divide o valor, tá? E aí o que é que você faz? Você coloca 20%, tá? Você vai colocar mais 20% desse valor, tá? Que é para impostos para emissão de nota fiscal e tal, ou qualquer coisa assim. E você pode colocar mais uma margem de lucro. Então, de repente, você vai ter uma capa aí que você vai trabalhar 36 horas ou 40 horas, que vai dar quase uma semana, né? E você vai estar faturando algo em torno de volta de R$ 1.200. E aí você vai ter os seus custos, como todo mundo tem os seus custos, e você tem que tirar esses custos e precificar o teu trabalho, tá? Cara, César, eu já entrei em contato com você e você estava falando que você tinha uma promoção de parceria em que você estava desenvolvendo capa a R$ 450. Verdade. E eu quero sustentar isso para você. Você que é autor independente e quer saber quanto custa uma capa, quer fazer uma capa. Eu estou desenvolvendo capas no valor de R$ 450. Por quê? Porque eu desenvolvi produtos mais baratos e mais rápidos de fazer. Lógico, eu tenho uma experiência, cara, de 20 anos, praticamente 20 anos nesse mercado. Então eu já sei quando eu pego um projeto, quanto tempo eu vou levar em média, tá? E eu raramente tenho devoluções para refazer uma capa. O meu índice de acerto de primeira é muito elevado. Então, eu tenho promoções aí para autores independentes em capas de R$ 450. Capa impressa, tá? Pronta para impressão, ok? Tá? Mas eu faço elas muito mais rápido do que essas 36 horas. Eu levo muito menos tempo para captar o briefing, entender, captar o negócio, desenvolver, apresentar a proposta, aprovar a proposta, fazer alterações, fazer o fechamento da capa e entregar. Eu faço muito, muito rápido mesmo, né? Mas isso é uma coisa que a profissão vai te dando com o tempo, né? Eu faço esse mesmo valor para editoras? Não, não faço, tá? Editoras pagam facilmente o dobro disso, né? Eu faço esse valor para autores independentes ou para projetos de parceria que tendem a ver, né, e a considerar uma demanda mais alta. Então é isso. Como é que você precifica o teu trabalho? Faça contas, estabeleça alvos, estabeleça projetos e entenda de que muito mais do que o tempo para desenvolver isso num computador ou num Photoshop, num Illustrator, num InDesign, onde é que você for fazer a sua capa, né? Mesmo usuários de CorelDRAW, né? Precisa entender que a precificação ela tem a ver com um todo do projeto, tá legal? Então não precifique pouco demais e não precifique alto demais, senão você não conquista uma fatia de mercado
que vá te suprir. Se você precificar alto demais, você vai ter um projeto de vez em quando. Se você precificar baixo demais, você vai ter um monte de projeto e vai trabalhar muito para ganhar pouco. Não é justo, ok? E aí você vai atender mal e mal os seus clientes e vai perder aquilo que você conquistou, tá bom? Então, fica com essas dicas aí e entenda que eu também dou curso de criação de capas no Adobe Photoshop. O link está aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quiser contratar o curso, vai ser muito bem-vindo e vai aprender comigo a fazer capa no Adobe Photoshop, tá bom? Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.